A graça e a paz do amado Senhor Jesus Cristo, meus queridos irmãos. Nesses dias tenebrosos de pandemia e de isolamento, alguns aspectos de nossa fé, nossa postura como igreja serão testados. Alguns serão testados por fidelidade. Fidelidade pode ser testada em relação ao reino. Se continuamos ou não a devolver os nossos dízimos e a semear as nossas ofertas. Pode ser testada em relação ao corpo de Cristo. Se continuamos ou não a honrar os nossos acordos comerciais feitos com os nossos irmãos. E aqui ainda entram outros dois aspectos. Alguns serão testados se por avareza ou indiferença deixarem de pagar os compromissos assumidos anteriormente, apoiando-se no fato dos serviços serem diminuídos, mudados ou impossibilitados de serem prestados. Não levando em conta se o irmão vai poder ou não sustentar a sua casa, se padecerá ou não necessidades. Por outro lado, também será testado aquele irmão que, sabendo que o outro teve a sua renda diminuída ou extinta por desemprego, por exemplo, ainda assim exigir o pagamento da outra parte. Serão testados aqueles que, sabendo que seu pastor de rede trabalha para a igreja em tempo integral, não se importarem com a casa e com o sustento dele, se ele está sendo suprido ou se está passando necessidade. Serão testados aqueles que, tendo alimento em casa, ainda que pouco, não se moverem de compaixão para compartilhar com o outro que nada tem. É tempo de mostrarmos a nossa verdadeira identidade em Cristo. Quem sabe que é filho amado nunca é indiferente à dor e à necessidade do outro. A palavra do Senhor nos diz em Tiago 2, versículos de 15 a 17, usando aqui a NTLH, nova tradução na linguagem de hoje. Por exemplo, pode haver irmãos ou irmãs que precisam de roupa e que não têm nada para comer. Se vocês não lhe dão o que eles precisam para viver, não adianta nada dizer que Deus os abençoe, vistam agasalhos, comam bem. Portanto, a fé é assim. Se não vier acompanhadas de ações, é coisa morta. Essa deve ser a nossa postura diante da necessidade do corpo, fazer aquilo que está ao nosso alcance. Quero trazer hoje ao conhecimento de vocês não as obras que fiz para me vangloriar, mas sim as obras que fizeram a mim alguns amados irmãos e que me socorreram, para que nos sirva de exemplo. Quando eu cheguei ao Senhor, eu estava há mais de 10 anos sem um emprego formal. E o Pai levantou um ímpio para me empregar. Naquela empresa eu comecei como vendedor, passei a supervisor, logo me tornei gerente e um tempo depois me tornei empresário, me tornei proprietário da minha própria corretora. Foi um tempo de muita prosperidade e abundância, porém em 3 anos eu conheci a falência e a época de escassez começou. Me mudei para Salvador, né? E aqui eu morei por 1 ano, me alimentando e sendo suprido por aqueles que Deus levantava para me abençoar. Mais diversos tipos de pessoas. Depois disso eu passei num concurso de tempo firmado, né? O REDA, emergencial, que é no máximo 2 anos. Tinha nem estudado para isso. E me tornei funcionário do estado da Bahia por 2 anos. Mas, terminado o contrato, não tinha meios de me sustentar de novo. E o Pai me levantou então um irmão, o irmão Ramon, que hoje está lá em Vitória da Conquista. E ele me ensinou a trabalhar com carro de som e a fazer propagandas. E eu voltei a ter suprimento em minha casa. Nesse período também, o Senhor mandou de São Paulo meu irmão Douglas, dono da Tebão, uma empresa de suspensões para carros rebaixados. E ele me deu a oportunidade de trabalhar para ele vendendo seus produtos na Bahia. Anos depois o mercado mudou, eu já não conseguia mais vender esse tipo de produtos em Salvador. Nessa época fiquei de novo com muitas dificuldades. Em um mês de janeiro, o meu carro bateu o motor. Eu estava sem clientes, minha esposa sem trabalho e o carro que nos sustentava com o motor quebrado. Desesperador, não? Nessa época o Senhor levantou o irmão Paulo de Sinara, esposo de Sinara. E esse irmão foi lá e pagou todo o conserto do meu carro. Algum tempo depois, eu e a minha esposa pegamos zika, já morando nessa casa aqui de onde gravo hoje. E sem poder trabalhar. Quem sustenta a casa? Nenhum dos dois com emprego formal. De repente, irmãos, entra a irmã Fernanda, o irmão Wilton,
trazendo sacolas de frutas, de legumes, de tudo que a gente necessitava. A irmã Vera também ajudou. E até o vizinho, olhando esse movimento na minha casa, veio e nos ofertou 2 bandejas de frango, de peito de frango, pedindo para que a gente aceitasse. De outra feita, trabalhando em encontro infantil na creche, arrombaram meu carro, né? E levaram meu notebook. O notebook que eu usava para fazer as propagandas dos meus clientes. Nessa época, irmãos, foram feitas muitas rifas para me ajudar. Irmãos como Paulinho de Lene compravam muitos números, muitos, só para me ajudar. Outros, como o irmão Fernando, me davam ofertas em dinheiro. E assim, minhas necessidades eram sempre supridas pelo corpo de Cristo. Nessa quarentena, a maioria dos pais de alunos que eu transporte pagou normalmente, para que eu não passasse necessidade. Alguns, no entanto, não pagaram e nem deram satisfações. Mas o meu pai tocou nos irmãos naturais da minha esposa, alguns dos nossos vizinhos, e eles foram ofertando valores, pedindo serviços, alguns até que não precisavam, mas para nos dar a dignidade de ganhar dinheiro honestamente. Certamente eu não ministrei, não falei, não citei nesse vídeo o nome de muitos irmãos, muitos, e a esses eu peço perdão, que já foram instrumentos de Deus na minha vida e na vida de minha esposa. Mas eu quero desejar para você a seguinte palavra. A palavra do Senhor nos diz em 2 Coríntios, capítulo 9, versículos de 8 a 11. Deus pode fazer abundar em toda graça, a fim de que, tendo em sempre tudo, ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo, para que por toda a generosidade, a qual faz com que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Que privilégio, irmão! O nome do Senhor ser exaltado por causa da atitude do seu coração. Deixe o Senhor te usar nesses dias como instrumento de bênçãos. Estamos desafiando cada célula da igreja a levantar uma cesta básica para abençoar os necessitados. Contribua segundo a sua possibilidade e faça parte do mover de Deus na terra. Lembre-se que Jesus poderia ordenar à pedra que tampava o túmulo de Lázaro que ela rolasse, e com certeza essa pedra rolaria. Mas ele pediu que os homens tirassem a pedra. Por quê? 10 homens juntos poderiam tirar aquela pedra sem nenhum problema. Mas ressuscitar a Lázaro, isso só Jesus poderia fazer. É hoje o dia, é hoje o tempo de você fazer a sua parte, que certamente o Senhor fará dele. Amém, irmãos?